Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Boa madrugada, bom dia, boa tarde ou quem sabe, talvez, boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse devocional, Ezequiel capítulo 41, o seu devocional de todos os dias. Estou aqui para ajudar você nessa caminhada, para juntos nos ajudarmos, porque todas as vezes que eu gravo o devocional, eu sou alimentada através da palavra, né? A palavra, ela tem esse poder de trazer esse bom ânimo, né? Esse fôlego novo. Nós somos reavivados pela palavra de Deus. Então eu espero que nesse momento você possa se alimentar desse maná, desse pão fresquinho do céu, e que você possa, né, aí sentir a presença de Deus. É bem verdade que o nosso capítulo, né, o capítulo de hoje, Ezequiel 41, ele é uma continuidade do capítulo 40, né? Do capítulo 40 ao 48, Ezequiel, ele vai ali trazer esse detalhamento do templo, como uma planta ali, com uma riqueza de detalhes. E a gente pode extrair muito desse texto bíblico, né? Desses textos bíblicos, especificamente o de hoje, nós vamos aprender algo da parte de Deus. Deus quer falar contigo. Uma vez que você abre o devocional para você ouvir a palavra de Deus, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Talvez você não fique tão atraída pelo devocional, porque você prefere um devocional onde vai ali citar alguns versículos apenas, como outrora eu já gravei devocionais assim também, mas com ali, né, essa vida com Deus constante, essa busca incessante, eu consegui ressignificar e entender que é necessário a leitura de todo o capítulo. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ouça atentamente e permita que Deus fale ao seu coração. Amém? Ezequiel 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados. E a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo. E me disse: este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada altar, e havia retrâncias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às retrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar interior para o superior pelo intermediário, e vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo
e as células tinham a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta. Uma entrada para o norte e outra para o sul. E a largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício que estava numa área separada do lado ocidental tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo 100 côvados de comprimento, como também a área separada. O edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada de uma e de outra parede, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de fasquias fixas superpostas estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira, em redor, e isso desde o chão até as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo, de dentro e de fora, e em toda parte em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim e querubim. E cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos querubins. E as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e os seus cantos e a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor, o templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora, e havia janelas de fasquias fixas, superpostas, e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Então tem algumas referências aqui no rodapé da Bíblia em relação a alguns itens desse capítulo, né? Aqui diz o seguinte, dos versículos 6, no versículo 6, né? As câmaras construídas nas laterais do templo eram usadas para armazenar os dízimos e ofertas, bem como os equipamentos apetrechos do templo. Aqui no versículo 18, né, onde fala dos querubins e palmeiras. A função dos querubins era guardar a santidade de Deus. Aqui o querubim tinha 2 rostos, né? Diferente da visão anterior de Ezequiel. O tema de querubins e palmeiras foi usado no templo de Salomão. O altar, né, que está aqui falando no versículo 22. O altar de madeira. O altar não poderia ter sido usado para holocaustos, pois era feito de madeira. A descrição sugere que essa mesa era para o pão da presença. Então, de tudo, é como eu, né, bem falei aqui no início. Às vezes, a gente fica se perguntando, né, qual o intuito de um capítulo igual esse, né? Mas eu vejo aqui, novamente, né,
durante esses capítulos que nós vamos ver agora, nós vamos falar um pouco, né, dessa questão da riqueza de detalhes, na precisão de Deus, naquilo que Ele nos proporciona. Quando a pessoa ela quer casar, né, quando a pessoa ali ela tá naquele, ela quer alguém, eu quero alguém. Aí, vamos pensar numa jovem, né? A jovem vai lá, ela espera. Ela vê um rapaz, ela ora. Aí ela ora, ela espera um momento, passou-se alguns meses, ela orou, aí ela fica noiva, ela fica um determinado tempo, né, noiva, e depois do noivado, então ela se casa. Mas você lembra que antigamente havia-se um período de 1 ano de noivado. Durante esse 1 ano era ali para realmente ter certeza que a mulher era virgem, que a mulher não estava grávida, né? Que não teve relação com ninguém. Porque não havia uma outra forma de descobrir se a mulher estava grávida ou não ser esperar. E ali, pensando, né? Olha para você ver, o povo sempre acha uma estratégia, né? As pessoas encontraram essa estratégia de esperar esse noivado, só que muitos casais que esperam, que oram, que pedem a confirmação de Deus, que fazem o casamento direitinho, né? Muitos, né? A sua grande maioria tem uma vida mais feliz, uma vida mais sólida, principalmente se Deus está no meio do negócio. Porque, vamos supor, a pessoa está orando, tá esperando e aconteceu alguma coisa, não houve ali um envolvimento tão grande, não teve filhos, um não largou a sua casa, o outro também ainda não largou. Porque, sabe, tudo que é feito assim de uma forma muito radical, muito imatura, traz consequências. E o pior de tudo isso, né, é quando as pessoas são imaturas, igual quando eu conheci o meu esposo, eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos quando eu conheci o meu marido. E ali no meu aniversário de 15 anos, eu apresentei ele para o meu esposo, para o meu pai, né? Que nem sabia que ele viria a ser meu esposo, né? Então eu apresentei o meu marido para o meu pai no aniversário de 15 anos. Foi uma festa em família, não tinha condições de fazer festa luxuosa nem nada disso. Mas ali a gente ficou namorando. Depois de uns 3 meses, o meu pai foi conversar com ele, porque meu pai ignorou o fato. Meu pai mandou ele embora, falou, não quero você aqui na festa de aniversário, querendo conversar sobre namoro, não, pode ir embora e tal. E ali depois de 3 meses, numa outra situação, meu marido chegou a conversar com meu pai e me pedir em namoro. E daí ele ficou ali por volta de 1 ano e meio, indo na minha casa, nos finais de semana, e ficava jogando com meu pai baralho, dama, né, dominó. E era esse namoro, sem muito contato. E a gente terminou, né, rompemos ali por algumas situações. E ficamos 6 meses separados e nesse período o meu pai veio a falecer. E quando nós reatamos, eu engravidei. E nós não tínhamos estrutura nenhuma, eu tinha 17 anos. E eu saí de casa, né? A gente foi morar junto e muitas coisas aconteceram, né? Nós ali tivemos que aprender a amadurecer na marra, porque era um casal imaturo, né? Cheio de sonhos, mas sem estrutura, sem base, sem Deus. E até Jesus entrar nas nossas vidas, até a gente se achegar a Cristo, até a gente de fato se render à vontade do Pai, demorou um tempo. E durante esse período, quem mais sofreu foi o meu filho, né? Porque ali, hoje, depois de anos, né? Que a gente conseguiu se estruturar um pouquinho, que a gente conseguiu colocar as coisas assim, que a gente até amadureceu, né? Hoje eu vejo a minha filha, né? Meu filho está com 17 anos e a minha filha vai fazer 5. Então há uma diferença gritante de realidade, até porque hoje ela é criada, né? Num ambiente, num lar cristão. Coisa que o meu filho não, ele viu discussões, ele viu bebidas dentro de casa, ele viu tantas coisas. E eu vejo nas atitudes dele que isso de fato prejudicou ele muito, sabe?
E a gente, como pai, como mãe, a gente às vezes acha que as nossas atitudes não refletem nos filhos, mas reflete, né? E então eu penso, né, se nós, enquanto seres humanos, nós conseguimos pensar na vida, nas situações cotidianas da vida e conseguimos entender que as coisas mais planejadas, que as coisas feitas com cautela, que as coisas ali onde é prestada atenção nos detalhes, são coisas mais significativas e coisas mais sólidas. Imagina o nosso Deus, né, que tem os pensamentos muito mais altos que os nossos. Então, o que Deus está preparando para a sua vida, creia que é algo, né, que Ele está fazendo na excelência, com a riqueza de detalhes. Então, não aconteceu ainda? Será que você está preparada? Será que eu estou preparada para viver, né, o meu milagre, para viver a bênção que eu tanto sonho, para viver o que eu quero? Será que nós estamos prontos para viver esse milagre? Ah, mas é uma cura. Tem pessoas que não sabem lidar nem com a cura. Ah, mas é uma libertação. Tem gente que não vai saber lidar com essa libertação. Então, tudo tem que ter o momento certo e é Deus que sabe esse momento. Nós não podemos querer o lugar de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Ó, aqui, ó. Leitura bíblica, vida com Deus, atitudes de caráter, seguir em frente. E Deus vai fazer a parte dele. E nós vamos fazer a nossa. Amém? Eu quero orar por você e com você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Glorificado e exaltado és, Senhor, para todo sempre. Pai, colocamos este dia diante de Ti, as nossas vidas, tudo o que temos, tudo o que somos. Realiza em nós o Teu milagre, a Tua obra, Deus, de poder. Nos usa como um canal de bênçãos, nos ajuda a melhorar. É o que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, essa é a Bíblia que eu uso já há anos para gravar os devocionais. Se você tem vontade de ter a sua, clica no link aí que está na descrição do vídeo, né, nos comentários, e adquira a sua aí em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, beijo no coração, lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o nosso dia. Shalom.